Ô, Silvia, a questão que se coloca é a seguinte. Vamos colocar da origem da coisa. A cultura, ela não precede a biologia. A biologia, a cultura tá atrelada à biologia. O primeiro movimento feminista foi exatamente a instituição do que se chama família, lá na pré-história. Os homens assediavam não, estupravam as mulheres, todo mundo era presa dos seus próprios instintos. A partir do momento em que o homem percebe que o fruto de uma conjunção carnal, de um coito sexual, dava origem a um filho, que era a premissa da imortalidade da sua carne, não da sua pessoa, mas da continuidade do seu ser, ele passa a acolher aquela mulher. Então a mulher começa a ser protegida pelos homens, de outros homens que poderiam estuprá-la, através da instituição do amor, do carinho que surge na percepção de que uma mulher e um homem poderiam ter um filho. É a primeira instituição cultural, é a primeira instituição da civilização. A família é a primeira instituição da feminilidade, da doçura, da possibilidade da mulher ser mãe e reconhecer aquele feto, aquele fruto do amor com o homem. Aí começou a percepção do amor romântico. Quando você chega... Você estudou isso em que livro de história? Porque isso tem em qualquer livro de pré-história. Porque eu sou historiadora. Tem qualquer livro de história. Isso aí não tem livro de história nenhum. A questão é que a gente chegou num momento, a gente passou por um momento em que, milhares de anos, a mulher realmente foi subjugada por causa da força física maior dos homens, tá? Por isso foi necessário... Aí eu concordo com você vai adorar o que eu tô dizendo. O feminismo no século XVIII, o feminismo no século XIX, em que as mulheres angariaram vários direitos, em que o papel normativo baseado apenas exclusivamente na biologia do homem ser mais forte, não pressupunha que o homem era mais inteligente ou deveria ser o líder de todas as nações, ou deveria ter o poder exclusivo. A partir do momento que a mulher ganha todos esses poderes, ou possibilidade de poderes, dela querer ser deputada, senadora, querer ser médica, ganhar salário, ganhar liberdade sexual de fazer o que ela quer, com quem ela bem entende, casar com quem ela bem entende, com quem ela bem entende, pelo tempo, acabou. É o fim do feminismo. Você diz, porque homens assediam mais, homens estupram mais. Sim, homens são mais fortes. Uma minoria de homens é criminosa. O problema que eu considero do feminismo é vocês dizerem que a cultura transcende a biologia. Por exemplo, o fato de mulheres serem mais assediadas e estupradas é um condicionante de uma biologia e de homens que não entendem o valor da civilização, de não impor uma vontade sexual, como havia na pré-história, às mulheres. Isso foi superado. Não foi superado em termos de uma minoria machista. O Brasil não é um país estruturalmente machista. O país tem alguns machistas, uma minoria ínfima de homens que assediam, homens que estupram, assim como tem uma minoria ínfima de racistas ou homofóbicos. Ou seja, pela cultura, a gente realmente superou uma biologia tosca dada, aí eu chego ao ponto, na pré-história em que homens estupravam mulheres. Quem estupra mulheres hoje é uma minoria ínfima, irrisória de homens. O problema do feminismo, que ficou sem ação e sem discurso depois que vocês, mulheres, conquistaram todos os direitos e prerrogativas de qualquer homem que vocês podem fazer em qualquer momento, em qualquer circunstância da sua vida, é dizer que existe uma cultura do estupro, dizer que existe uma cultura de assédio, ou seja, vocês demonizam toda a classe dos homens como potencialmente criminosos. Quando o crime, hoje, a barbárie, hoje o assédio ou o estupro é uma minoria de uma minoria. É percebido como um crime. O feminismo se tornou deletério e absolutamente negativo exatamente porque ele perdeu a razão de ser. O humanismo que une homens e mulheres nessa superação de uma biologia tosca da pré-história, mas não superação total da biologia, homens continuam mais fortes, homens continuam com a percepção maior de liderança, homens são mais voltados ao cuidado por uma tendência biológica, não é por uma imposição cultural. Mulheres podem fazer o que elas bem entendem hoje. Podem ser vereadoras, podem ser deputadas, podem ser médicas, podem ser executivas. Mas a maioria não quer porque é voltada mais a profissões de cuidado. E esse cuidado está ligado à principal função de uma mulher, que é ser mãe. Deixa eu falar agora, então. O feminismo acabou. Acabou. Hoje existe um humanismo que acolhe homens e mulheres que são subjugados ou são vítimas de crimes. Não existe cultura do estupro, não existe cultura de assédio. É só isso. Deixa eu falar aqui meu ponto de vista. Veja bem. Primeiro que você está colocando na pré-história uma coisa que... primeiro que a pré-história, ela durou muito tempo. Eu sei. E é isso que você reduziu aí, eu sou historiadora, você reduziu a pré-história a uma coisa, assim, escabrosa. Durante a pré-história, nós tivemos, através de pesquisas, porque pré-história,
A gente pesquisa através do quê? Dos fósseis, através da arqueologia. Eu não sei se você estudou história lá no Brasil Paralelo. Se você estudou hisória no Brasil... Estudei em todos os lugares. Atenção. Se Chuchu, ele estudou... Eu li todos os autores progressistas na vida. Estou falando. Tá se bom. ele estudou história no Brasil conheço, Paralelo, ele vai ter essa história distorcida aí. Porque a história, a pré-história, na pré-história, tem estudos arqueológicos que mostram que existiram sociedades matriarcais. Em que as mulheres... pré-história? Na pré-história, sim, não tinha nem senhor. civilização, Silvia. Na pré-história. Tudo bem, Sociedades matriarcais, Não, sociedades acho que não. primitivas, comunitárias Não é e pré-história. matriarcais. É a pré-história. Ainda não tinha o quê? Ainda não tinha as grandes civilizações. E essas sociedades matriarcais, a mulher ela não dominava o homem, mas ela tinha certas prerrogativas. Por exemplo, elas ficavam... tinham um prestígio por elas terem descoberto a agricultura, terem manejado Mas isso não a é pré-história, não tinha agricultura na pré-história. Claro que tinha, Tinha Adriles, igual que antiguidade. isso? A Revolução Que Agrícola. isso? Leia Que lá o isso? livro do Não. Harari, que é o autor de Ó, esquerda, as globalista. civilizações, Sapiens. A Revolução Agrícola foi a primeira que tirou o homem da veja bem, pré-história. As civilizações, elas inserem sim a questão da propriedade, da família e do Estado. As Aí você civilizações. saiu da pré-história. Sim, mas antes de sair da pré-história, Não teve tinha. sociedades matriarcais. Pré-história é sociedade primitiva. Quer dizer, sociedade primitiva, é princípio matriarcal, primitivo. Não comunitária, tinha. sim. Você tá errando. Depois a gente vai ver lá Tá na bom. biblioteca eu vou te Tá. mostrar todos os livros. Mas, depois que as mulheres foram conquistando através de luta, porque elas foram só durante a Revolução Industrial que elas passaram a trabalhar fora. Não porque os homens concederam, mas porque o mercado... Século XIX. Mas porque o mercado de trabalho queria uma mão de obra mais barata para trabalhar nas fábricas. Concordo Por isso com que você. elas foram trabalhar nas fábricas. Foram trabalhar sem direito trabalhista, sem direito à licença maternidade. Homens também não tinham sem- direito a nada. Homens tinham mais direitos e tinham Homem não tinha salários direito a maiores. fim de semana, não tinha direito a Homens aposentadoria, tinham salários tinha trabalho maiores. infantil. Homens tinham salários a maiores. vida era uma merda pra homens e mulheres no século XIX, Silvia. Não era só pra mulheres. Deixa eu concluir. E aí, o feminismo é verdade que conquistou tudo isso. É isso. Porém, Adriles, não é verdade que o feminismo não é mais necessário. Não. Sabe por quê? Porque hoje as mulheres estão morrendo por serem mulheres. É. Olha o número de feminicídio. No Brasil, a gente teve a lei do feminicídio em 2015 para caracterizar crime que os homens matam por elas serem mulheres. Vejam só, é só você ligar. Acabei de sair de casa, na televisão, homens dando soco na mulher. Olha o caso dessa menina Vitória. O que é isso? Não é machismo. É óbvio. Mas é óbvio. É exceção, É meu óbvio. amor. Não é uma Olha estrutura só, social. Do número de Vamos lá. Vamos ver se é exceção. Do número de feminicídios desde 2015, dos 1.467, 63% foram dos parceiros. A maioria dos homens que matam as mulheres são parceiros ou ex-parceiros. A gente não quer que os homens matem as mulheres. A gente não quer que os homens façam violência doméstica. A gente quer uma outra sociedade com outra cultura e com outra mentalidade. Silvia. Para isso, Silvia. só concluir, para isso é necessário uma educação de igualdade de gênero entre homens e mulheres. É isso que a gente não tem no Brasil. A gente não Silvia. tem educação e não tem cultura. Porque existe. Tem tudo isso. Não tem não. Vou Porque te se falar tivesse, que a gente tem. não tinha esses números alarmantes. Tá, deixa eu te falar. Você quer falar de números? Vamos lá. A maioria das questões de violência e de agressão são de mulheres contra homens. Você tem estudos gabaritados sobre isso. Só que a violência de mulheres contra homens... Mulheres não contra homens? Calma, Chuchu. Ela não aparece porque não reverbera. E realmente, por causa da força física menor das mulheres, eventualmente isso não causa exatamente um estrago tão grande quanto homens contra mulheres. O problema do feminismo contemporâneo é a histeria de tomar a exceção pela regra. Eu acredito que alguns homens, poucos homens, pouquíssimos homens, sejam assassinos e abusadores de suas parceiras e cerceiem a vida sexual, social e trabalhista de suas respectivas esposas ou namoradas. Mas isso é exceção. Do jeito que você fala, e o jeito que você fala é o discurso feminista, trata uma exceção como se fosse uma regra. Vocês não falam, por exemplo, da potencialidade de falsas denúncias
que causa esse tipo de discurso histérico e abrangente e exagerado de que todo homem, do jeito que você fala, dá a entender semioticamente que todo homem é um potencial abusador e estuprador. Não falei sendo isso. que 99, Não falei do isso. jeito que você Não fala, falei homens isso. estão matando mulheres. Não falei isso. Um homem Você tá matar uma distorcendo a minha mulher, fala. um homem matar uma mulher é uma exceção. Assim como um gay ser morto por ser gay, ou um homem negro ser vítima de racismo, você tirar o cara do trabalho por racismo, é uma exceção da exceção da exceção numa sociedade pacífica brasileira. Você sabe o que Agora é o deixa eu ciclo da terminar. violência? Deixa eu terminar. Agora, vocês falam, e falam com razão, de feminicídio, de homens machistas que matam mulheres. Exceção da exceção da exceção. Mas nada se fala de falsa denúncia de mulheres que podem destruir homens. Você tem casos, exatamente, Aí onde é esse exceção. feminismo... Aí é exceção. Mas é tudo exceção, Chuchu. Não, Você não. tem casos de feminismo atávico incrustado no judiciário e casos famosos. O Neymar, por exemplo, foi acusado de estupro por uma mulher. Toda a imprensa caiu de pau em cima dele. Se a mulher, que era uma vigarista, uma oportunista, não tivesse filmado uma tentativa dela de encenar um estupro da parte dele, todo mundo percebeu que aquilo era uma caricatura, ele estaria respondendo por isso até hoje. Você tá, o caso do Johnny Depp lá nos Estados Unidos, que perdeu a carreira, ficou 10 anos sendo processado por uma mulher que eventualmente percebeu-se que a mulher abusadora era ela, que era uma bipolar que ficava constrangendo o cara o tempo inteiro. O caso do Marcus Melling, que eu falei mal dele, por equívoco, inclusive, foi acusado por uma dezena de mulheres. Depois descobriu-se que as mulheres que ele deveria ter assediado, segundo elas falavam, mandavam fotos nuas pra ele, pediam convites pra ir pra Disney, ou seja, tentaram anular. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que existem homens e mulheres levianos, bom e mau caráter. Do jeito que vocês colocam, vocês falam que o machismo tende a fazer uma sociedade patriarcal, uma sociedade de estupradores, uma sociedade de abusadores. É isso que denota, que conota, aliás, a sua fala. E não é verdade. Você toma uma exceção de um cara machista lá na periferia ou lá em qualquer outro lugar, na PQP, que matou a mulher, e que é um número alarmante, realmente tem que ser coibido, mas isso influi exatamente no relacionamento entre homens e mulheres. Homens hoje têm cada vez mais medo de se aproximar. Homens normais, que são 99,99% das pessoas, têm medo de se aproximar, de flertar, de chegar numa mulher. Isso tem estudos comprovados, porque homens são considerados potenciais estupradores por mulheres. Então, quando eu falo que o feminismo, como você bem disse, e eu concordo, conquistou inúmeras coisas durante séculos, essas conquistas já acabaram. Eu não preciso ser feminista pra dizer que um homem que mata uma mulher ou que estupra uma mulher é um criminoso abjeto. Eu não preciso ser feminista, e eu sou um conservador, pra dizer que na Turquia mulheres estupradas que sejam obrigadas a casarem com estupradores é uma sociedade, ali sim, é patriarcal e é machista e é tosca. Eu não preciso ser feminista pra dizer que é um absurdo um cara lá das Arábias lá casar com uma criança, um homem adulto. Adriles, é só ser humanista. O feminismo não tem mais função de ser. Você é como eu, você não é feminista, você é humanista. Agora, quando você diz que existe uma tendência machista no Brasil que mata mulheres, você está tornando uma exceção uma regra. E você está desconsiderando o potencial grande de falsas denúncias contra homens também. Isso nem aparece na mídia e também é incrustada por esse discurso generalizante, histérico, feminista, que acha que todos os homens são potenciais machistas, estupradores e abusadores. O feminismo, ele luta por uma sociedade em que não haja mais abusadores, estupradores. Nunca vai haver isso. Homens que cometem violência, feminicídio. Não, mas assim, nós podemos ter uma sociedade menos violenta com as mulheres. Isso é possível. E a gente luta, nós feministas lutamos por isso. Qual que é o foco da sua luta? Educação? Peraí. Quando você tem uma sociedade em que tem um machismo estrutural... Não existe você tem, existe sim. Nós temos uma sociedade que tem um machismo estrutural... Que, olha só, os dados atuais, tá? Não tô falando de dados anteriores, os dados de 2025, que saiu agora na pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, visível e invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, de março de 2025, agora, recente, que coloca aqui 37,5% do total de mulheres do Brasil já sofreram algum tipo de violência machista. Isso não tem comparação. Qual tipo? Aí tá, tem simbólico, toda a pesquisa. É um olhar, é uma aproximação, um convite pra jantar? Não. Vai desde a violência doméstica. Como é que se faz esse tipo de pesquisa? Vai desde a violência doméstica até o assédio. Você pode ir lá consultar depois. Olha, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Não. Você falou muito mais tempo que eu, agora eu vou terminar.
Então, assim, quando você tem pesquisas como esta, Tá. que mostram que as Vamos lá. mulheres estão sofrendo violência e os homens não tem nem proporção, não tem nem dimensão do quanto que homens sofrem violências por serem homens, tá? Não tem. Então, assim, quando você tem uma sociedade com esse tipo de problema social, problema grande, você tem que ter políticas públicas para poder fazer com que esses problemas sejam minimizados e sejam não existam mais. Quando você nega, no teu caso, que você nega que esses problemas existem, porque você nega o machismo falando que estrutural da existe. sociedade, Nego. você despreza. Se você não for contra, você despreza políticas públicas Depende das políticas. igualitárias Depende para da homens e mulheres. Política sejam de iguais. cota eu nego. Então, política de Peremptoriamente. cota, política de Peremptoriamente cota. eu nego. Política Você de não cota pode forçar pras mulheres a quererem ser o que elas não querem Para as ser. mulheres terem mais acesso à educação, você nega a política de cota. Ué, você tem gente pobre, você tem gente as que não mulheres tem foram acesso à educação alijadas. entre homens e mulheres. Você não Política tem de uma cotas, política discriminatória política contra de mulheres no cotas, Brasil pela educação, política de Silvia. cotas pra Pelo amor você de ter Deus. mais mulheres na política. Não, nego. Então, mas A olha mulher só. pode ser o que ela quiser, ué. Por que eu tenho que Mas pra empurrar a uma mulher à mulher, força pra uma política? mulher entrar no meio Ué. da política e ser respeitada, a mulher muitas vezes ela sofre, machismo pra entrar na Sofre política. nada. Sofre sim, Sofre senhor. nada. Deixa eu te falar uma você coisa. nunca sofreu nada pra entrar na política, você Sofre sempre, nada. você sempre Eu teve, devo ficar sentada todo dia. Você teve Você as tem portas prova aqui. abertas. Eu já fui Você teve cancelado as portas várias vezes. abertas, não. Ô, Então, ô, olha só, pera lá, deixa eu concluir. Então, assim, quando você tem o diagnóstico de que a sociedade tem um machismo estrutural, você tem que ter políticas públicas. E educação, você disse aí, educação. A questão das leis punitivas são importantes para sinalizar para a sociedade que é inaceitável o feminicídio, que é inaceitável a violência doméstica, que é inaceitável o estupro, que é inaceitável a importunação sexual. Porém, a lei por si só, ela não vai mudar a sociedade. O que muda a sociedade é um processo de cultura e educação. de mentalidade e de educação.